Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 26 de novembro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 340 e pouco, que acabou de acontecer não, já aconteceu faz tempo. Hoje é domingo e ele aconteceu na sexta, mas eu estava com a minha esposa no carro e resolvi não gravar. E agora eu tô indo pro show 350 e pouco, ou 40 e pouco, já não lembro mais. E aí eu resolvi gravar um episódio indo, falando do último show, e na volta eu gravo falando do show de hoje. O show alvo, né? O show fruto desse episódio aqui, ele aconteceu na sexta-feira lá no Acústico, em São Paulo, abertura do solo da minha amiga Renata Said. Mano, foi um show bem legal, hein, mano? Eu entrei meio de susto, assim, eu não tava esperando. E eu achei que foi melhor do que quando eu fico me concentrando muito, sabe? De alguma forma, não sei explicar como, mas acabou sendo melhor do que os outros shows. A plateia tava muito boa. Eu entrei, o moleque já começou que o cara me chamou pelo nome errado. O dono do Acústico lá, o Caio, ele foi anunciar, fazer o off, e aí ele falou: recebam com muitas palmas Diogo Almeida. Aí eu entrei, e aí eu já entrei fazendo piada com isso já. Falei: alguém conhece Diogo Almeida? Aí ninguém conhecia. Aí eu falei: que bom, então eu vou fingir que eu sou ele. Porque o Diogo Almeida tem 2 milhões de seguidores, eu tenho 5 mil. E aí eu falei: Diogo Andrade. Aí eles deram risada e eu falei: caralho, riram disso já, porque não era uma piada, né? Aí eu falei: nossa, hoje vai ser bom. E aí realmente, mano, foi um show muito legal. Eu não sabia o que eu ia fazer. E aí na hora eu peguei e meio que fiz, não improviso, porque eu fiz minhas piadas, mas eu não sabia, e eu fui fazendo, sabe? Fiz o oba, e aí eu comecei nas piadas, fiz umas piadas curtas, interagi com um cara de Interlagos, que inclusive depois, esse cara, ele tava comentando as piadas, já na minha vez. Só que eu meio que dei uma ignorada nele, ele, depois de um tempo ele parou. E eu não cortei ele, de falar: mano, às vezes você quer participar, mas na ânsia de participar e tal, você acaba atrapalhando, né? Então, não precisa comentar as piadas, né? Se a gente falar com vocês, responde e tal, mas vamos evitar ficar comentando, porque acaba perdendo né, o flow mesmo, você perde o ritmo. E aí eu não falei. E aí, na vez da Renata, esse cara, ele tava falando muito com a Renata, tá ligado? Mano, tava muito. Tudo que a Renata falava, ele completava alguma coisa. Aí ela não aguentou, e com 5 minutos ela deu uma chamada nele. Só que ela deu uma chamada nele como se fosse uma professora do primário. Foi muito engraçado, pra mim. Mas ficou um climão assim, mano. E esse cara ficou com a cara de bunda. Ele tava bem na frente, assim, ó. Ficou quase que o show inteiro com a cara de bunda. Aí depois, no final, ele voltou a sorrir novamente. Mas ele deu dó, hein? Parecia realmente uma criança que tinha tomado uma bronca da professora. E era tipo a criança que se achava a favorita, tá ligado? Lembra na escola que tinha aquela menina que se achava a favorita da professora? Que geralmente era mesmo, que ela caguetava os alunos, sabe? A professora saía e falava: ó, a Andressa vai anotar o nome de quem fizer bagunça. E aí ela anotava mesmo, sabe? O cara era a Andressa da Renata. Foi muito triste a carinha dele depois. Mas depois ele voltou a se divertir. E, mano, o show foi bem legal. Aí eu fiz as online, aí eu fiz as piadas dos gatos lá. E tipo assim, a Renata, ela tava sem voz, e era só eu pra abrir. Aí ela falou: mano, pode fazer quando você quiser aí, porque eu tô sem voz e não vou conseguir fazer muito. Então eu fiz quase 20 minutos na abertura, deu 18 minutos. E, mano, tava muito tranquilo, assim. Nossa, fazia tempo que eu não ficava tão de boa num show. E tinha pouca gente, tinha acho que 20, 25 pessoas no Acústico. Se tiver tudo lotado, deve caber 50, vai. Mas eles já colocaram mais pertinho as cadeiras, então não tinha nenhuma cadeira vazia. E, mano, foi muito legal o show. Gostei bastante. Inclusive foi a primeira vez que eu testei mesmo, assim, as piadas sobre a biópsia. E entrou legal, assim. Foi muito bom, gostei bastante. E hoje eu vou fazer, tanto que me deu confiança pra hoje. Hoje eu tô indo lá pro Interiorano fazer um Rabin. O Rabin tá testando piada. E aí, como ele tá testando o solo novo,
ele tá com pouco tempo ainda de material, não tem um solo completo. Daí ele tá deixando mais gente abrir. Aí eu tinha falado com a Bruninha pra eu ir fazer lá com ele no Hilários, que eu nunca tinha ido, né? No fim das contas eu fui com o Jansen, então eu já fui. Mas eu nunca tinha ido no Hilários. Aí eu falei pra ela se dava pra ir no Hilários. Ela falou, Hilários, acho que já tem gente, mas se você quiser dá pra ir lá no Interiorano, em Campinas, que o Gilbert vai, e aí vai você e o Gilbert. Aí no final o Bruno Cunha também vai. Então vai ser 3 abrindo. E aí eu tô com confiança pra testar. E vai ser bem legal hoje de novo. Então eu tô prevendo. Porque, mano, Interiorano nunca é ruim, tá ligado? Sempre é bom. Então, ainda mais vindo numa sequência boa de confiança, com certeza vai ser legal. Então sobre o show era isso. Eu não anotei nada de algum outro tema. Então esse aqui ficou realmente sobre show. Mas tem aquele negócio, né, de eu sempre querer dar uma dica. E a dica é a mesma de sempre. É difícil, mas quando você consegue... Essa dica é até pra mim, porque muitas vezes eu mesmo não consigo. Tipo, ficar presente e aproveitar o momento, sabe? E nesse show de sexta foi um desses que eu consegui. Que eu tava, mano, 100% presente. Inclusive fiz piada que nem era piada. Eu comentei coisa que... Mano, isso foi foda. Vou até contar isso. Eu falei nesse show aí que eu tava falando de... depois de um tempo, já não transa mais, né? Os casais depois de 10 anos já não transa mais tanto, assim. Eu tava interagindo com um casal da frente que eles namoram há 10 anos. Aí eu tava falando esses bagulho assim, né? Não sei o que. Eu falei, mas bem que essa semana... Falei, mas de vez em quando transa. Eu mesmo essa semana transei na segunda. Aí eu contei no pau, não tinha piada nem nada. Eu falei, segunda-feira cheguei do show, tomei banho. E do nada, quando eu fui ver, eu tava transando na segunda. Eu falei, nossa, que jovem, transando na segunda-feira. E aí uma mina pegou e falou assim, que segunda era feriado. Aí eu falei, nossa, moça, você estragou a minha percepção. Porque como eu fiz show, eu tinha esquecido que era feriado. Então não foi na segunda, você entendeu? Eu tava me achando o galudo, o jovem galudo, galopante, galopeira, galante. E no fim das contas não era, porque eu transei num domingo que caiu na segunda, por acaso. Mas é isso, né? Eu tava tão de boa que eu, mano, fiz e foi bom. Aí a mina falou, eu interagi, eu respondi o que ela falou. Foi muito legal o show. E aí a Rê entrou sem voz. E mesmo sem voz também, foi muito bom. Inclusive, até postei essa parte que a Renata, ela termina o show fazendo uma piada. Que inclusive é uma piada que eu acho muito boa. Que na boca da Renata fica muito melhor. Eu vou falar que vai ficar bem ofensivo, porque não tem como eu trocar a palavra. Mas ela, basicamente, ela fala que ela ficou com um cara e o cara fez um elogio que ela não sabia muito bem se era um elogio, que o cara falou, nossa, Renata, que bucetão. E aí ela fica uns 5 minutos fazendo piada com isso. Porque ela fala, mano, talvez eu não queira ter a maior buceta do mundo. E aí, depois do bucetão tem a bucetaça, ela fala isso. E aí ela tem uma piada muito boa, que ela fala assim, bucetão não parece que vai receber um grande evento? Tipo, Santos e Corinthians. Aonde? No bucetão, não parece no estádio? Aí ela falou isso. Aí na hora de fazer o vídeo do final, ela falou, acende a luz aí. E quando eu virar, vocês gritam muito, finge que eu sou a Taylor Swift. Aí eu peguei e falei, dá pra fazer um show da Taylor Swift em você. E aí foi muito engraçado, porque ela tinha feito há 5 minutos a piada falando do grande evento no bucetão, né? E aí no vídeo nem tem essa parte do bucetão, mas ficou engraçado que ela faz o gesto, assim. E aí, inclusive, ela não sabia que eu ia falar isso, e ela deu uma improvisada muito boa, que ela falou assim, vai estar mais molhado. Vai estar mais molhado, tem que ir de chinelo pra não escorregar. Ela falou, puta, ficou muito bom. E aí até postei esse pedacinho aí em collab com ela, pra ela sentir um pouco. Até falei pra ela, você vai sentir agora o poder da minha flopada. Porque os vídeos dela é difícil não entregar, né? E os meu amigo regaça de não entregar. E aí esse, como tá com ela, até que entregou bem. Acho que tá com 3 mil. E é isso, né? Acho que sobre o show era isso. Eu tô chegando aqui pra pegar o André Otávio. O André Otávio vai de carona comigo. E eu tenho vergonha de falar sozinho com outras pessoas no carro, né? Porque eu só sei falar sozinho. Se tiver mais alguém, aí eu já fico encabulado. Então eu vou parar por aqui. Eu acho que eu vou até segurar um pouquinho, só pro André falar oi pra vocês. Isso se ele não estiver fazendo eu esperar, né? Que tem essa. Não, o carro dele tá lá já. Então eu vou esperar, ele vai dar um oi e vai divulgar o podcast dele. E aí vocês depois ouçam o podcast do André Otávio. Tá bom? Tô chegando aqui pra pegar ele já no posto em Jundiaí. E aí ele vai dar um oi pra vocês. Espera aí.
Opa, tudo bom? Prazer. Gilbert César. Thiago Ferreira. Dá um oi pra minha audiência aqui, ó. Fala, audiência. No caso, eu mesmo. Você tá falando... eu falei que eu tava falando sozinho, você tá falando sozinho também agora. Ah, tá. Mas, divulga seu podcast pra você mesmo. Eu falei que você ia divulgar. Eu queria divulgar meu podcast aí pra mim mesmo. André Otávio Podcast, o melhor podcast de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo. O maior podcast, inclusive. O maior de todos? É o único. Caralho. Mas é o maior. Mas podia ser o menor, né? Pois podia é. ser o único e o menor. Não, mas pode ser, porque ele é o menor também. No caso, ele é o menor também. Caralho, ele é o maior, Mas é o o maior. melhor, o menor e o pior. E o pior ao mesmo tempo. Caralho, o meu também acho que... em Cajamar tem mais de um, ó, que merda. Eu não sou nem o maior, Que droga. mas eu sou o melhor. É o melhor, o melhor eu sou. Então é isso. Valeu, viu? Depois tem mais.